Bom dia, sexto A, boa tarde, sexto B. Então vamos dar continuidade aí ao nosso conteúdo, tudo bem? Então lá na aula 5, lá no módulo 5, nós vimos a formação do nosso planeta, relembramos um pouquinho do sistema solar, entendemos a dinâmica de formação da Terra, então como a Terra é formada, né? Crosta terrestre, o manto, o núcleo. Agora, o módulo 6 é o planeta Terra, o relevo. Então, o que é o relevo? Os morros, né? De uma forma bem genérica, aí, os morros. A modelagem da superfície terrestre. Então, agora continua a crosta terrestre, mas a gente vai entender a modelagem, ok? Então, vamos lá. Mesma dinâmica, continuem aí acompanhando o resumo de vocês, e aí eu vou explicando todos os tópicos, os pontos, os conceitos gerais que eu anotei, tudo bem? Então, planeta Terra, relevo. Agentes transformadores do relevo. Quem são os agentes transformadores do relevo? Os que ocasionam a modificação desse relevo. Então, o relevo ele pode acontecer, ter modificações de duas formas: os agentes internos e os agentes externos, ok? Então, interno é dentro da Terra e externo, os elementos de fora. Agentes internos, eu listei para vocês: tectonismo, vulcanismo e os terremotos. Então, os terremotos nós já vimos que ele acontece por conta da movimentação das placas tectônicas. Então, quando as placas tectônicas se movimentam, elas se chocam uma na outra e aí acontece o movimento. Então, como que o tectonismo ele pode modelar, formar o relevo? Na realidade, os agentes internos ele constrói o relevo, ele forma o relevo. E os agentes externos, que vamos ver daqui a pouco, ele modela o relevo. Então, os agentes internos, eles possuem a capacidade de construir, formar o relevo. Então, quando as placas tectônicas elas se chocam, pode acontecer duas coisas. Se as placas tectônicas tiverem a mesma resistência, exatamente a mesma resistência, ela vai construir o relevo. Então, uma placa tectônica se chocando com a outra, a mesma resistência, ela constrói o relevo. No geral, são as montanhas. As montanhas são formadas por essa ação, por esse agente interno. Então, a Cordilheira dos Andes, do Himalaia, são relevos que ainda estão em formação. Ou seja, eles não terminaram, eles continuam sendo formados. Então, quando acontece essa pressão, aumenta lá o relevo, ok? Vulcanismo. Vulcão nada mais é do que uma montanha também, né? E aí, como que acontece a formação do vulcão? Que ele constrói esse relevo, ele modela também o relevo. Então, o vulcanismo são duas placas tectônicas. E elas se chocam também, são convergentes, que eu já coloquei para vocês. Na medida que elas se chocam, se uma é mais resistente que a outra, o que vai acontecer? Uma vai submergir, ela vai entrar embaixo da outra. E aqui embaixo, olha, o que tem? É o manto, que é muito quente. Então, quando essa placa tectônica, né, que é sólida, ela submergir, ela vai ser derretida. Quando acontece esse processo, ela cria uma pressão aqui, olha, então a placa tectônica está entrando e aqui ela está sendo derretida. Ela cria uma pressão aqui que vai formar exatamente o vulcão. Então, é assim o processo de formação do vulcanismo. Então, duas placas tectônicas se chocando, uma entrando sob a outra, e nesse pontinho aqui que ela derrete, ela forma o relevo, o vulcão, ok? E depois, os terremotos. Os terremotos têm um poder destrutivo
né? Ou construtivo, dependendo do ponto de vista, é muito grande. O que isso significa? Quando sacode tudo, chacoalha tudo, movimenta. E se movimenta, ele destrói ou ele constrói, dependendo do ponto de vista, né? Então, se ele destrói algo, ele também constrói algo. Então, a partir do momento que tem os terremotos ali, tem a formação do relevo, tem a formação de fossas tectônicas, que são áreas, buracos. São áreas com uma depressão muito grande, ok? Então, esses são os agentes internos. Eu vou mandar para vocês alguns vídeos bem didáticos, né? Mais claros, assim, animados, para entender esse processo, tá bom? Os agentes externos é o que está fora da Terra, não o que está lá dentro da Terra. Então, os agentes externos, ele modela o relevo. Eu tenho certeza que todos já mexeram, né, com argila. Então, a argila nada mais é do que barro, ok? Solo. E aí, pra gente modelar essa argila, geralmente a gente passa o que na mão? Água, né? Pra ir modelando. Então, os agentes externos é exatamente essa modelação da superfície terrestre. O que a pressão da mão e da água faz na argila. Então, você constrói lá um vaso, ok? Então, os agentes externos, ele vai modelar o relevo. E aí, quem são os agentes externos? O clima, mudança de temperatura, a chuva, o vento, o gelo nas áreas polares. Então, todos esses elementos, que são elementos do clima, eles são modeladores do relevo, eles vão modelar o relevo, vão dar forma para o relevo, ok? Tem um ditado que fala assim: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Ele explica muito bem. Porque a água, né, na sua composição, tem a capacidade ao longo de milhares de anos de furar uma rocha. Vocês já viram? Já foram viajar em algum lugar que viram a rocha toda modelada pela ação da água? Então é exatamente assim que acontece, ok? Então os agentes internos é a pressão de dentro da Terra e os agentes externos é a ação dos elementos do clima, ok? Damos 2 palavrões para esses 2 agentes. Os agentes internos a gente também chama de agentes endógenos, que acontece de dentro para fora. E os agentes externos a gente chama eles de agentes exógenos, que significa fora, ou a gente chama de intemperismo. O que é o intemperismo? A ação do clima sobre a superfície, vai intemperizar, vai modificar a estrutura. Tudo bem? Ocupação da superfície terrestre. Então vamos lá. Litosfera, crosta terrestre, relevo, né? Nós, seres humaninhos. Então nós ocupamos, primeiro que somos parte da natureza e nós precisamos da natureza, né, para edificar nossas cidades, para nossa alimentação, para tudo mais um pouco, né? Então, ocupação da superfície terrestre. Nós ocupamos a superfície terrestre e nós, seres humanos, temos a capacidade de transformar também a superfície terrestre, muito, né? Então, o ser humano faz o uso da superfície e com o crescimento da população e das técnicas, né, de ocupar esse espaço, a necessidade passou a ocupar espaços cada vez mais, né? Então, se lá no passado o ser humano ocupava os espaços mais fáceis, então um relevo mais plano, mais fácil de construir uma cidade, atualmente a gente desenvolveu tantas técnicas que temos a capacidade de colocar um relevo inteiro abaixo, não é? Vocês já viram obras que acontecem geralmente nas rodovias aí? Então tem lá um relevo super bonito, cheio de vegetação toda verdinha e 2 meses depois ele não existe mais, porque veio um maquinário, explodiu as rochas, tirou todo o material e transformou aquilo lá num lugar plano. Então o ser humano tem essa capacidade de transformar, ok? E o que passa a ser, né, um problema
Socioambiental, o que que isso significa? Sócio é a sociedade que está mudando e ambiental um problema do meio ambiente. Do meio ambiente não, né? Nosso. Então, o que que isso significa? Que o ser humano ele tem essa capacidade destrutiva também. Por mais que a gente utiliza todos os recursos na natureza, a gente também destrói, né? Os recursos da natureza, modifica de forma negativa o meio ambiente, o que depois também tem um prejuízo para o meio ambiente. Formas do relevo. Então, o relevo, os agentes externos, o clima, ele vai modelando esse relevo, então vai dando formas diferentes. Então, vamos imaginar que vocês estão fazendo uma brincadeira com 3 massinhas diferentes. Então, vocês têm uma massinha que é mais firme, uma massinha que é mais molenga e uma massinha que ela vai endurecer mais rápido, certo? E aí, vocês fizeram uma bolinha com cada uma desse tipo de massinha. Cada bolinha, ela pode ser modelada e ter um resultado final diferente, não é? Então, a ação do clima sobre a superfície, dependendo do material que está ali embaixo, se é uma rocha mais resistente ou uma rocha mais fraquinha, vai ter uma superfície com uma formação diferente, tá bom? Então, ó, relevo continental, montanhas, planícies, depressão e planaltos. Então, a gente encontra aí esses 4 nomes diferentes. Montanhas são relevos acima de 3.000 metros de altitude. O que é altitude? Não é altura. A altura é o que tem do chão até a pontinha da minha cabeça. 1,63 m. Essa é minha altura. A altitude é lá do nível do mar. Se a gente tivesse a capacidade de pegar uma régua gigantesca e medir do nível do mar até aqui onde nós estamos, nós teríamos a altitude, que é em relação ao nível do mar. O nível do mar é 0. Para vocês terem uma noção, Campinas está em média em torno de 550, 600 metros de altitude, ok? As regiões de Planalto, que fica aqui próximo a Valinhos, Vinhedo, que é uma região mais alta, está em torno de 800, 900 metros de altitude. Tem lugar até com 1.000 metros de altitude, ok? Campos do Jordão, que provavelmente alguns de vocês já conheçam, é uma região próxima à nossa. Campos do Jordão está em média 1.800 metros de altitude, por isso que lá é mais friozinho, tá bom? Daqui a pouco a gente vai ver essa questão do clima e do relevo também. Então, as montanhas são formas de relevo recente, formada recentemente. O recentemente, gente, que foram as últimas formas do relevo formada, ok? Ou que ainda está sendo formada, que é o caso da Cordilheira dos Andes, por exemplo. Então, acima de 3.000 metros de altitude. As planícies. Quando a gente vai para a praia, nós estamos numa planície, na planície litorânea. O que isso significa? Que a gente está lá, tomando sol na beira do mar, não é? Que então é uma região mais plana. Quando a gente está descendo a serra, a gente consegue ver toda a região da planície litorânea. Mas a planície, ela só pode ser litorânea? Não. A planície, ela pode ser uma planície de um rio. Então, às vezes tem um rio gigantesco lá e do lado dele, as margens do rio, é um relevo mais plano, é a planície do rio. O que é uma planície? É um relevo mais plano, ok? Se a gente imagina a montanha num formatinho assim, olha, a planície ela é mais aplainada, ela é mais suave o relevo, tá bom? A depressão. Depressão talvez seja a que é um pouquinho mais difícil de entender. Por quê? A depressão é uma área rebaixada em cima do planalto, ok? O que isso significa? Vou dar um exemplo. Imaginem vocês tomando um sorvete no verão, ok? Foi lá a sorveteria, colocou uma bola de sorvete e colocou aquela calda de chocolate que ela endurece, certo? Ok? Então imagine essa situação gastronômica. Quando o sorvete começa a derreter, o que acontece? Os lugares que tinha sorvete e não tinha calda, fica um buraco. Então a depressão é exatamente isso, é uma área rebaixada
desgastada em cima do planalto. E como isso aconteceu? Ao longo de milhares e milhares de anos, onde o clima, os agentes externos foram retirando o material que estava ali, ok? E os planaltos? Planaltos, a gente fala, tipo, para ficar bem claro assim, planaltos são regiões mais altas, né? Mas a gente pode dizer que é uma montanha desgastada. Então, no Brasil, nós temos planaltos antigos. O que isso significa? Que um dia esses planaltos foram regiões mais altas, talvez montanhas. Mas quem desgastou esses planaltos? O clima, os agentes externos. Então, ao longo de milhares e milhares de anos, os agentes externos foram trabalhando ali e foram retirando o material, desgastando essa área. E aí se transformaram em planaltos. Planaltos são relevos diversificados, porque ele pode ter uma formação assim, que nem uma chapada, como ele pode ter formação de morrinhos parecendo metade de uma laranja, né? Mas são relevos até 3.000 metros de altitude. Então, de 900, 800, 900 a 1.000 metros de altitude. Tudo bem? Depois mandarei vídeo, vai ficar mais claro isso para vocês. E na apostila de vocês tem muitas imagens. Então, esse módulo 6 é rico em imagens para vocês visualizarem isso mesmo, tá bom? O relevo, nem sempre ele é só continental. O relevo ele pode ser submarino, porque se a gente pensar que a gente está numa esfera, né, no nosso planeta lá, na nossa esfera, e tudo isso é modelado, toda a superfície terrestre é modelada, existe também o relevo submarino. Então, um relevo lá no fundo das águas do oceano, tá bom? É uma continuidade. Então, eu fiz uma lista gigantesca aí para vocês do relevo submarino. Então, temos plataforma continental, talude continental, bacias oceânicas, fossas oceânicas, cordilheira marinha, dorsais, ilhas costeiras e ilhas oceânicas. Eu vou começar com vocês pelo último, porque é mais fácil para a gente visualizar, tá bom? Então, as ilhas costeiras, quando a gente vai para a praia e nós conseguimos observar, assim, olhando a linha do horizonte, uma ilha. Então, são as ilhas costeiras. O que isso significa? Que é uma continuidade ali do continente, da massa continental. Então, é uma continuidade, só que ela está cercada por água. Então, são ilhas costeiras. Ilhas oceânicas são as ilhas formadas lá em alto mar. Então, pode ser formada por um vulcão que aconteceu no fundo do oceano, pode ser formada por um processo muito antigo que continuou existindo lá um pedacinho do continente, então o formato da ilha, ok? Agora vamos o oposto, a plataforma continental. Então, a plataforma continental, ou se vocês fizerem uma viagem aí pelo Google, a gente consegue observar umas rugosidades que a gente chama na imagem de satélite no fundo do oceano, né? Então, bem próximo à praia, a gente percebe que a água mesmo do oceano ela é mais clarinha. Então, o que significa? Que é uma área mais rasa, certo? Podendo chegar aí a 30, 40 metros de profundidade. Então, essa é a plataforma continental. É uma continuidade do continente, ok? Só que coberta por água. Na apostila de vocês tem um infográfico que ele mostra certinho cada área, tudo bem? Vão lá e deem uma olhadinha que eu acho que vai ficar mais claro. O talude continental é o momento que a plataforma continental vem e vai começar a aprofundar ainda mais para o oceano. Então, talude é um barranco, ok? Então, é quando começa a afundar mais.
Bacias oceânicas são áreas mais rebaixadas do oceano. Então tem essa visualização, como se vocês fossem um submarino e fossem mergulhando, afundando e observando todo o continente, toda a superfície lá marinha, tá bom? Então as bacias oceânicas são áreas maiores, lá no fundo, mais abaixo do que a plataforma continental. As fossas oceânicas são lugares muito profundos no oceano, muito profundos. Provavelmente vocês já viram algum documentário ou alguma reportagem que mostra o fundo do oceano, né? Ou algumas curiosidades onde desapareceu um navio ou um submarino e nunca foi encontrado. Até porque o ser humano conhece apenas 30% de todo o oceano. Ou seja, é muito pouco, né? 30% de todo o oceano é muito pouco para nós conhecermos. Então, as fossas oceânicas são lugares muito profundos, ok? A cordilheira marinha é formada pelo mesmo processo que acontece nas montanhas, só que lá no fundo do oceano. Ah, mas é possível ter um relevo lá no fundo do oceano? Sim, até porque muitos encontros de placas tectônicas estão onde? No fundo do oceano. E lá elas podem formar fossas oceânicas, que são buracos profundos, ou ela pode formar conjunto de montanhas lá no fundo do oceano. Tudo bem? Tarefa para vocês, de curiosidade. Passei, assim, deixa bem longe a observação do nosso planeta. Vai dar para ver a fossa oceânica que tem entre o continente africano e o continente americano. Observem, depois na nossa aula online vocês me contam se vocês conseguiram observar isso. E as dorsais? As dorsais são relevos no fundo do oceano que dividem as placas tectônicas aí, ok? O relevo brasileiro. No Brasil, nós não temos montanha. Não temos montanha. Às vezes até nós falamos, né? Ah, aquilo lá é uma montanha. Não. No Brasil, nós temos planaltos, ok? Então, no Brasil, nós não temos montanha. O ponto mais alto do Brasil é o Pico da Neblina, com 2.995 metros de altitude. Esse é o pico mais alto no nosso território. O segundo mais alto é o Pico da Bandeira, com 2.891 metros de altitude, ok? Então, em relação ao nível do mar, até o pontinho mais alto. Ah, mas olha, 2.995 metros de altitude, será que um dia não foi montanha? Pode ser que sim, provavelmente sim, mas atualmente nós não temos isso no Brasil, tá bom? Formas do relevo brasileiro. Então aqui nós temos uma infinidade, tem um mapinha aí no módulo de vocês, observem, principalmente quando vocês forem fazer os exercícios, que são planaltos. Então nosso relevo no Brasil, que a gente tem uma quantidade gigantesca de planaltos. A Serra do Mar, quando a gente está descendo lá para a praia, é um planalto, a gente dá um nome específico para ele, Planalto Atlântico Paulista. Quando a gente vai lá para o interior, mais para o interior de São Paulo, mais para a região norte de São Paulo, tem um outro planalto lá que a gente chama de Planalto Ocidental Paulista. Então, essa parte a gente só tem complicação aí nos nomes, né? Para facilitar, mas a gente complica. Então, planalto, o Brasil é rico em planaltos, mas alguns têm um nome específico, a partir das suas características. Planícies. Então, no Brasil, nós temos a nossa planície litorânea, todo o nosso litoral, e uma grande planície de um rio gigantesco, o maior do mundo em volume de água, que é o Rio Amazonas. Então, a gente tem a planície amazônica. Ah, mas não tem outras planícies? Tem, mas a litorânea e da bacia do Amazonas, elas são mais significativas e a gente consegue visualizar isso muito claro no mapa. E a depressão, as depressões que nós temos no Brasil são depressões relativas.
Então, o que isso significa? Campinas tá dentro da depressão periférica paulista. Por quê? Porque nós temos a Serra do Mar de um lado, o Planalto, que é o Planalto Atlântico, o Planalto Ocidental do outro, e Campinas está bem no meio da depressão. Então, o que significa? Que Campinas, lá no passado, ela já foi mais alta, já esteve no nível do Planalto, mas com os processos, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, e a ação dos agentes externos fez o quê? Foi cavando ao longo de milhares de anos e transformou nossa região numa depressão periférica, ok? E por que relativa? Porque ela é relacionada ao relevo do entorno. Ela não é absoluta. Depressão absoluta é abaixo do nível do mar, ok? Sim. Então, eu vou mandar vários vídeos para vocês assistirem, entenderem todo esse processo de forma mais clara, colorida e didática. E a atividade de vocês é ler o módulo, anotar dúvidas e realizar as atividades do módulo. Combinado? Então, até a próxima aula, que a gente marca online para tirar dúvidas e fazer correção de exercícios. Até!